Amigo portista, hoje trago-te 3 notícias que mostram bem como está o Porto neste momento. Um braço de ferro que ainda não terminou e que pode decidir o meio-campo para a próxima época, um médio que volta para casa depois de uma época de altos e baixos lá fora, e outro nome que continua em cima da mesa, mesmo que a prioridade esteja no outro lado. São negociações, são regressos, são decisões que vão moldar o Dragão para o Mundial de Clubes e para muito mais. E isto não são só rumores. São negociações reais, são valores a ser discutidos, são empresários e clubes a mexer as peças no tabuleiro. Há um espanhol que está cada vez mais perto do Dragão, mas que ainda não tem tudo fechado. Há um colombiano que, mesmo não sendo a prioridade, não sai da cabeça de quem manda. E há um jovem que volta ao Porto depois de uma dobradinha lá fora, mas sem ter convencido totalmente. E no meio disto tudo, fica uma certeza: o Porto está a mexer-se. Está a tentar construir um plantel capaz de lutar com os melhores no Mundial e de voltar a dominar no campeonato. Mas cada detalhe conta. Cada decisão tem de ser certeira. Porque aqui não há espaço para falhar. Portista, carrega no like, ativa o sininho e subscreve. Porque aqui não se fala em novelas de taberna. Aqui fala-se com o coração e com a cabeça. Agora, respira fundo. Porque a primeira notícia mostra que o braço de ferro ainda está longe de terminar. E aqui está o braço de ferro que ninguém queria, mas que está a acontecer. Gabri Veiga, o médio espanhol que o Porto quer a todo custo, continua sem ter o futuro definido. E no meio de tudo isto, a imprensa saudita já deu o negócio como fechado, mas a verdade é outra. A verdade é que ainda não há acordo, e o tempo começa a correr contra nós. O Porto sabe que precisa de reforços para o meio-campo, e sabe que Gabri Veiga é o homem certo para dar qualidade e agressividade à equipa. Mas os sauditas continuam a pedir 24 milhões de euros, um valor que ninguém no Dragão quer pagar. A direção do Porto quer baixar o preço para menos de 15 milhões, tentando convencer o Al Ahly a ficar com uma parte de uma futura venda. Parece simples, mas não é. Porque o clube saudita não manda sozinho. Quem manda é o Fundo Soberano Saudita, e esse fundo quer cada cêntimo de volta. Foi ele que pagou 30 milhões pelo jogador ao Celta de Vigo. Foi ele que acreditou que Gabri Veiga ia brilhar na Arábia. E agora, para os convencer a vender por menos, é preciso mais do que palavras. Entretanto, Gabri Veiga está em Porrino, à espera. A escassos 150 km do Porto, com o telefone na mão, à espera da ordem para vir. Para vestir de azul e branco. Para mostrar que quer competir no Mundial de Clubes contra os melhores. E cada dia que passa é um dia que pesa mais. Porque para jogar nos Estados Unidos, precisa de visto de trabalho. Precisa que tudo esteja feito antes de junho acabar. No meio disto, a cláusula de rescisão também está a ser discutida. Fala-se em 60 a 70 milhões de euros, um valor que mostra bem que o Porto acredita nele. Que quer protegê-lo. Mas antes de tudo isso, é preciso fechar a compra. E o tempo não para. E há mais um sinal que não pode ser ignorado. O jogo com o Idade. O meio-campo do Porto mostrou bem que precisa de sangue novo. A exibição foi pobre, sem ideias, sem força. E todos perceberam que Gabri Veiga pode ser a diferença entre sonhar e ficar pelo caminho. Mas enquanto isso, cada detalhe conta. Cada palavra dita nas negociações. Cada euro que pode ser mexido para fechar o negócio. E Vilas Boas, Zubizarreta e Jorge Costa estão a trabalhar dia e noite para não deixar escapar esta oportunidade. Porque sabem que este é o reforço que pode mudar tudo. Portistas, isto é o Porto. Sempre a lutar até ao último segundo. Sempre a tentar trazer quem faz falta, mas sem cair em loucuras. Porque aqui ninguém se ajoelha. E enquanto o braço de ferro continua, o Porto não para. E enquanto Gabri espera em Porrino, o Porto olha também para outro nome. Um colombiano que ainda está em cima da mesa. E que pode ser mais uma peça para este meio-campo. E no meio do braço de ferro por Gabri Veiga, surge outro nome que não sai da cabeça de quem manda, Richard Rios. O médio colombiano do Palmeiras, adversário direto do Porto no Mundial de Clubes, continua em cima da mesa. Não é a prioridade, não está na linha da frente, mas está lá. Porque quem sente o Porto sabe que nunca é demais ter qualidade a meio-campo. É verdade que o foco principal é Gabri Veiga. Vilas Boas e Zubizarreta estão concentrados em fechar esse negócio, em dar ao treinador o motor que falta ao 11 titular. Mas no Dragão não se trabalha com apenas um plano. Há sempre um plano B, e Rios é esse nome que continua a pairar. A SAD sabe que vai precisar de mais do que um reforço.
Sabe que a época que aí vem vai ser longa, dura, cheia de viagens, jogos apertados e duelos onde só a qualidade sobrevive. E por isso, mesmo que Veiga chegue, a porta para Richard Rios não está fechada. O colombiano, que hoje celebra 25 anos, é um dos principais ativos do Palmeiras. E isso complica tudo, porque o clube brasileiro não tem pressa em vender. Sabe o que tem. Sabe que o mercado está inflacionado. E sabe que o Porto está de olho. Além disso, o facto de serem adversários diretos no Mundial de Clubes só torna tudo mais sensível. Não é fácil negociar com quem vai tentar parar-te dentro de campo. Mas o Porto não desiste fácil. Vilas Boas já avisou, há margem para investir. O dinheiro que entrou nos cofres do Dragão nos últimos meses, mais de 200 milhões em vendas, dá fôlego. Dá confiança. E dá força para atacar o que falta. Mas sempre com cabeça. Porque aqui, gastar à toa não é opção. Rios está na lista. Não é o alvo principal, mas está lá. E enquanto Gabri Veiga não fecha, ninguém pode garantir que o nome do colombiano não volte a ganhar força. Porque quem manda no Dragão sabe, o meio-campo é a base de tudo. E se há margem para trazer mais um craque, não se hesita. Além disso, a concorrência existe. Inglaterra já está atenta. Fulham e West Ham também olham para Rios como um reforço de luxo para a Premier League. Mas o Porto joga com outras armas. Com o peso do nome, com a história nas provas da UEFA, com a mística que faz tremer quem vem cá jogar. E isso, às vezes, faz toda a diferença. E assim se vai montando a estratégia. Um passo de cada vez. Primeiro fechar Veiga. Depois, se houver margem e vontade, atacar Rios. Sem pressas, mas também sem deixar escapar nada. Porque no Porto, o presente e o futuro são preparados ao mesmo tempo. E enquanto se decidem os dossiês que vão reforçar o Dragão, um jogador já sabe onde vai passar a próxima época. Depois de uma aventura que terminou com a dobradinha, volta para casa, mas não sabe se vai ter lugar. E enquanto uns chegam e outros são discutidos, há quem regresse sem grande alarido, mas que traz consigo uma história que faz pensar. Romário Baró volta ao Porto depois de uma época emprestada ao Basileia, onde levantou 2 troféus, mas nunca conseguiu ser primeira escolha. O Basileia conquistou a dobradinha, mas para o médio português, a verdade é que o sucesso foi só coletivo. 10 jogos a titular, 24 no total, mas nunca foi peça-chave. E isso pesou na hora da decisão. Os suíços decidiram não acionar a cláusula de compra, 1,85 milhões de euros, e Baró volta ao Dragão. Mas volta com um ponto de interrogação gigante. Vai ficar ou vai voltar a sair? No Porto, sabem que Baró tem talento. Ele chegou a prometer muito, subiu à primeira equipa em 2019, parecia que ia explodir. Mas a explosão nunca chegou. Vieram empréstimos para o Estoril, para o Casa Pia, para o Basileia. Vieram minutos, mas não veio a afirmação definitiva. E agora, aos 25 anos, o tempo começa a apertar. A verdade é que no Porto, a exigência é máxima. Quem volta tem de voltar pronto para lutar. Tem de voltar com a cabeça no sítio, com a garra que sempre foi a marca do Dragão. Baró ainda tem contrato até 2026, mas ninguém vai ficar parado à espera que ele decida o que quer ser. Vai ter de provar no Olival que ainda tem lugar. E isso, para muitos, não vai ser fácil. O próprio Basileia reconheceu o valor dele, mas também deixou claro que não ia pagar o que o Porto queria. Para eles, não compensava. Para o Porto, vender por menos não fazia sentido. E por isso, a decisão foi simples. Regressa, mas vai ter de mostrar tudo de novo. E isto mostra uma coisa que nunca muda no Dragão. Aqui não há lugares garantidos. Aqui não interessa o que fizeste ontem. Interessa o que vais fazer hoje. E se Baró quer voltar a ter espaço, vai ter de mostrar no treino, no jogo, no balneário, que ainda sente esta camisola como deve ser. E assim se fecha mais um dia cheio de decisões. Um braço de ferro que ainda não terminou, um nome que continua na lista e um regresso que traz mais perguntas do que respostas. É o Porto a mexer-se, a preparar-se para o Mundial de Clubes, a montar a equipa que vai defender o nosso nome em todo o lado. Agora, portista, quero saber de ti. Achas que Gabri Veiga vem mesmo? Concordas com a possível chegada de Rios? E Baró, tem espaço ou já não conta? Diz tudo nos comentários. Partilha este vídeo com quem vive o Porto como tu. Carrega no like, ativa o sininho e não te esqueças. Isto é mais do que futebol. Isto é sentir. Isto é viver.
Isto é Porto.